Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um Hands-On. O Hands-On de hoje eu vou mostrar o Cron, tá? Que é um módulo para o Node aqui, onde a gente consegue agendar tarefas, tá? Então ele foi bastante baseado aí no Cron do Linux, tá? Então até o padrão que ele usa de forma de agendar é o mesmo do Linux, tá? Então é bastante legal que a gente consegue definir uma função para ser executada de tempos em tempos. Então ela vai ser agendada para ser executada dentro do Node, tá? Então é muito legal utilizar esse cron para tarefas agendadas, tá? Então vamos supor que você tem uma tarefa que demore muito, você pode agendar ela para rodar no Node de tempos em tempos, né? Então para você desempilhar essas tarefas pendentes, tá? Então é uma maneira bastante interessante. Ou, por exemplo, se você subiu o seu servidor e todo dia às 8 da manhã você quer mandar um e-mail automatizado, por exemplo. Então você pode colocar isso no cron e ele vai fazer isso para você. Ou fazer um backup do seu banco de dados, ou checar se um usuário teve um comportamento X ou Y e processar isso. Então a gente pode utilizar o cron de N maneiras, tá? Então o que a gente pode fazer? Yarn add cron, tá? Vamos adicionar ele aqui. Beleza, já está aqui. Então olha só, já tem meu index aqui .js. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar primeiro o cron job, tá? O que acontece? A gente dá um require no cron e ele tem aqui dentro dele um cron job. Tá? Então eu vou criar um job agora com o cron job. Então new cron job. E aí o que acontece? Eu posso passar para ele aqui um padrão, né? Esse padrão é mais ou menos assim, né? Então são seis caracteres, tá? Então separados aqui por espaço. Cada um desses caracteres significa, ou quer dizer, vamos dizer assim, um elemento de data, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está falando que todo segundo ele vai executar, aqui em todo minuto, em toda hora, em todo dia e por aí vai. Tá? Então, existem alguns geradores, tá? Que a gente tem um wizard, por exemplo, que ele já gera para a gente. É bastante tranquilo, tá? Então não é um bicho de sete cabeças. E o que acontece? Toda vez que esse cron for chamado, né, a gente vai chamar essa função aqui. Tá? Então, é a função que a gente passa como segundo parâmetro aqui. Então, por exemplo, generating backup. Tá? Então, vou gerar um backup aqui, por exemplo. Se eu fizer só isso, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso vir aqui e dar um job.start. Tá? Então, para ele conseguir startar aqui o meu job. Então, node index, generating backup. Então, a cada segundo ele vai gerar um backup para a gente. Olha que legal. Se eu trocar aqui para 0, então o que acontece? A cada segundo 0, de qualquer minuto, de qualquer hora, olha só o que acontece. Ó. Se eu rodar ele novamente, somente em segundos redondos ele vai rodar. Então o que é legal disso? Você pode colocar para ele rodar a cada segundo redondo, tá? Aliás, a cada minuto redondo. Então se você quer rodar uma vez a cada minuto, essa é a maneira que a gente pode fazer. Tá? Então deixa eu ver meu relógio aqui. Falta alguns segundos. Então olha só, agora ele vai rodar. Ah lá, legal, rodou agora. Tá? Então toda vez que trocar um minuto no relógio, ele vai rodar esse cara aqui. Se eu trocar para 0 aqui, toda hora. Tá? Então eu consigo fazer essas combinações também. Tá? A gente consegue fazer a cada 5 segundos, por exemplo. Então eu poderia colocar a cada segundo /5, por exemplo. E aqui asterisco também. Vamos fazer um outro teste. Então a cada 5 segundos ele coloca, ele vai printar para a gente, né? Vamos ver se depois de 5 segundos. Ó, legal. Então, em todo segundo, mas que seja divisível por 5, tá? Então assim, a gente tem N maneiras de fazer isso, tá? Depois eu vou mostrar para vocês mais para frente como que a gente poderia colocar usar aqui um wizard para gerar isso. Mas o mais importante é o seguinte, se eu não quiser dar esse start aqui, eu posso colocar uma vírgula true. Tá? Então, aí eu não precisaria dar o start aqui, eu poderia simplesmente rodar, ele já vai... Opa, ele não iniciou aqui pra gente. Deixa eu só preencher com todos. Aqui, ó. Na verdade, isso aqui é new, o true é aqui. Então, vamos lá. Então, olha só, aqui ele está com 5 segundos de novo, ele já está rodando. Tá? Aqui, na verdade, é um outro callback que a gente pode colocar, caso a gente queira rodar alguma coisa quando a gente mandar parar esse job, tá? Caso contrário, ele vai continuar aqui. E o mais legal é o seguinte, o último parâmetro aqui é o time zone, tá? Então eu posso colocar aqui América /São Paulo.
e aí ele vai rodar esse cron job baseado no time zone de São Paulo, né, que é o de Brasília, hoje aqui no Brasil. Tá? Então a gente conseguiria fazer isso. Tá? E é válido qualquer string aqui que represente uma time zone. Então, por exemplo, Los Angeles. Né? Então também é um time zone válido. Então é muito bacana, a gente pode controlar o time zone, a gente pode controlar para ele começar na hora que a gente quiser, e a gente pode criar quantos cron jobs a gente quiser. Né? Então a gente pode ter esse cron job 1 aqui e depois criar outros também. Essa é uma maneira bastante interessante de a gente resolver algumas questões que tem que rodar em segundo plano, né? Então enviar uma notificação, checar se um cliente pagou e bloquear ou não, e algo nesse sentido. Isso aqui é bastante poderoso para isso. Bom, essa é a dica de hoje, esse é o hands-on de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para você receber sempre nossas novidades aqui no YouTube. Além disso, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, só procurar DevPlano lá, e Túlio Faria no Twitter. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar ou mandar para um amigo, e eu vejo você no próximo. Até mais!